Maria João Cabral, portanto, é candidata pelo Círculo de Évora às legislativas, portanto, do próximo dia 30 de janeiro. Serve esta conversa também para conhecermos um pouco do perfil de cada um dos candidatos e, obviamente, as ideias e as propostas que tenha se vier a ser eleita, como espera certamente no dia 30, como deputada à Assembleia da República pelo Círculo de Évora. Em primeiro lugar, mais uma vez agradecer-lhe a disponibilidade. Eu é que agradeço. De facto, é uma ótima oportunidade de vir aqui, porque nos apresentamos pela segunda vez às legislativas e, portanto, ainda somos um partido muito jovem e, portanto, agradeço dar-nos esta oportunidade de explicar o nosso programa e as nossas intenções no distrito e no país, porque será naturalmente uma eleita para a nação, não só para a região, mas é ótimo, obrigada. É isso, e é sempre bom recordar que qualquer um dos deputados que sejam eleitos serão sempre deputados da nação, num todo, num global, para de facto defenderem a nação nas suas propostas e nas suas ideias. De qualquer das formas, nunca descurando aqueles que votam e que os elegem, no fundo, são os eleitores de cada um dos distritos pelo qual se candidatam. De qualquer forma, há um programa, certamente, que a Iniciativa Liberal tem, nomeadamente para este distrito de Évora, pelo qual, certamente, irá lutar e trabalhar, enfim, tentando suprimir algumas das fragilidades que, certamente, encontrará no distrito. Uma das grandes fragilidades, que é transversal, portanto, a qualquer um dos distritos, eu diria de Portugal, mas nós estamos no Alentejo, que é a questão do despovoamento. É, de facto, uma situação que, afinal, condiciona tudo aquilo que nós queremos promover e projetar enquanto região. Esta região do Alentejo, não havendo pessoas, dificilmente teremos a oportunidade de alavancar a economia comercial, a economia social, enfim, a economia de qualquer um dos níveis. O que eu lhe pergunto é qual é que é o problema, está identificado, aliás os censos de 2021 vieram trazer-nos essa informação. No seu programa, qual é que é o problema, está identificado e soluções, de facto, para esta situação? Bom, o problema desta região é uma zona rural, portanto tem basicamente a agricultura, a pecuária, a floresta, neste caso desta região também as indústrias extrativas, as pedreiras, já tem alguns serviços, tem uma universidade, tem um hospital, portanto há aqui uma diversidade, há um mosaico de atividades e é dessa riqueza de diversidade de atividades que se faz o desenvolvimento e que é possível haver desenvolvimento económico. Enquanto houver esta estagnação, que não é só em Évora, é nacional, agravada por uma pandemia, mas que já vinha de trás, portanto não podemos dizer que a pandemia foi o culpado do despovoamento, porque, aliás, terá até contrariado possivelmente, porque abriu novas possibilidades das pessoas saírem para cidades de média e pequena dimensão, com o teletrabalho, e, portanto, nessa medida era bom criar estruturas de acolhimento, e isso passa, antes de mais, pela valorização do mundo rural, por acabar com este combate contra a agricultura, contra a produção, contra tudo o que dá lucro, esta forma de governar contra todo e qualquer empresário, contra a propriedade, num ataque constante ao trabalho. Portanto, parece que apenas o serviço público, o dinheiro é todo aplicado no setor público e qualquer empresário se vê a vida muito complicada para conseguir produzir, para conseguir progredir, para se instalar, com imensa burocracia, com muita dificuldade. E, portanto, isso uma das... Temos no programa variedíssimas medidas, portanto, isto não se resolve com uma, mas de uma forma geral posso dizer que tem que ser transparente, os processos, temos que ter uma forma de governar transparente,
Temos que fazer reformas profundas na justiça, porque sem justiça é absolutamente impossível haver democracia e, portanto, esse é outro aspecto que nós temos variedíssimas propostas. Não é de toda a minha área, a jurídica, mas temos, obviamente, fundamentadas. Eu poderia falar de algumas, mas penso que iremos ouvir falar nisso ao longo desta apresentação do programa. E depois temos, obviamente, medidas na agricultura, nas florestas, em muitos setores temos propostas, temos muito trabalho feito de tentativa de encontrar soluções, não uma, mas uma diversidade delas, porque aliás é assim que a natureza funciona, é sempre na multiplicidade, na multiculturalidade, na diversidade de espécies, de formas de vida, que se encontram as melhores soluções e de onde resulta realmente o progresso. Esta estagnação, esta forma de olhar para o território numa perspectiva passada, de que tudo tem que ficar como estava, não parece ter produzido bons resultados e eu penso que os jovens vão ter que olhar para o futuro deles de uma maneira diferente. Este é um partido que apela muito ao voto jovem, que tomem consciência de para onde é que querem ir e que trabalhem no sentido de combater esta estagnação, porque senão só lhes resta mesmo emigrar. Aqui na questão relativamente ao mundo rural, à parte dos agricultores e aos seus interesses, a questão de, nos últimos anos, ter sido também muito vinculada, nomeadamente na agropecuária, portanto, a questão do ambiente, enfim, com a incompatibilidade de alguns deste setor, portanto, como é que isto se pode, vamos lá, transpor? Como é que pode haver aqui leis ou apoios que possam ser dados para suprimir, de facto, aquilo que está em cima da mesa relativamente, e falamos da criação de gado, por exemplo, de vacas, enfim, como é que... Bom, primeiro retiraria o dogma, porque a sociedade tem olhado para estas atividades de uma forma dogmática, perfeitamente manipulada na informação, com um total desrespeito por atividades que são absolutamente essenciais à nossa sobrevivência. Se pensarmos não apenas no distrito, não apenas no concelho, não apenas na nossa casa, se pensarmos ao nível global, a população mundial cresceu muitíssimo nos últimos anos e, portanto, é preciso alimentar um planeta. E nós não podemos pensar que se faz sem vontade, que se faz sem coordenação de esforços, que se faz com dogma, faz de diálogo, faz de medidas que apontem um caminho ambientalmente sustentável e que é possível, porque é sempre possível dar contrapartidas. Um agricultor consegue sempre dar contrapartidas, é sempre possível negociar, quer pela via fiscal, quer pela via do diálogo, quer pela via de outras contrapartidas, de melhores condições de trabalho, há sempre formas de encontrar soluções para os nossos problemas, mas tem que haver diálogo. Se nós à partida rejeitamos porque já decidimos que aquela atividade não é grata, não queremos, então o diálogo não é possível. A separação da agricultura, das florestas e do ambiente, os ministérios separados, por exemplo, é um reflexo exatamente dessa tentativa de diabolizar e de separar aquilo que obviamente tem que estar junto, porque são sistemas que vivem uns dos outros, que só encontram equilíbrio nesta junção de vontades e, portanto, se separamos todos, se ninguém fala com ninguém, se para qualquer licenciamento é necessário percorrer 5 corredores de ministérios, mais não sei quantas administrações, mais não sei quantos institutos, observatórios, destas camadas todas que põem em cima de qualquer pessoa que queira produzir e que queira produzir bem, é muito difícil. Eu conheço muitos agricultores, vivo no Alentejo, portanto conheço muitos agricultores, muita gente na área da produção animal e as pessoas realmente estão cansadas de ser olhadas com este desprezo. É um trabalho muito digno, muito duro e que merecia muitíssimo mais respeito, porque é fácil na cidade, e isso eu vi, por exemplo, numa mesa de Natal, é muito fácil, comendo uma boa posta de bacalhau regada com um bom azeite do Alentejo, com uma sobremesa de frutos vermelhos, ficar a dizer mal de um olival e de uma estufa é muito fácil. No entanto, o azeite estava no prato e os frutos vermelhos na taça de sobremesa. Portanto, temos que começar a ser, talvez,
mais consensuais, mas procurar entender e tentar encontrar soluções, porque é possível. Esta agricultura que acontece por via do investimento que nós todos fizemos no Alqueva, é dinheiro dos portugueses que está ali investido, muito dinheiro, para um regadio, numa altura em que nós estamos com alterações climáticas, que claramente já ninguém nega, estamos a atravessar um período de seca, estamos com uma seca já muito prolongada e, portanto, ter uma reserva de água é absolutamente essencial para produzirmos alimento. Se temos disponibilidade de água e se vamos fazer agricultura, temos que encontrar as melhores formas de agricultura. Fazer uma agricultura quase sem mão de obra, ou com muito pouca exigência de mão de obra, tem que ter determinadas formas de ser feita e, portanto, temos que encontrar soluções. Esta agricultura pode ser complementada com uma melhoria na área ambiental, evidentemente que pode, mas em vez de ser punida, ser multada, ser perseguida, se calhar é melhor ir ao encontro e pedir que sejam feitas essas ações. Que seja feita uma compartimentação, que sejam repostas sebes de ativação biológica, que sejam repostas a vegetação ripícola nas linhas de água. Há muitas formas, e mesmo para a própria agricultura, isto pode ter imensas vantagens do ponto de vista produtivo, na redução de pragas, no controle da erosão. Portanto, há muitas formas, nós sabemos fazê-lo, nós temos arquitetos paisagistas, temos biofísicos, temos biólogos, temos geólogos, temos toda uma panóplia de profissões e de especialistas que, ao mais pequeno vírus, saltam para os meios de comunicação, saltem também em defesa da nossa produção alimentar. Eu acho que está na hora de tomarmos realmente o discurso de uma forma construtiva. Pego nas suas palavras, senhora arquiteta, nomeadamente quando fala em azeite, falamos em olival, que tem sido aquele que, portanto, o assunto que mais em cima da mesa também tem estado relativamente às culturas intensivas, às culturas tradicionais. Como é que é? Culturas intensivas mais produção, culturas tradicionais ou de sequeiro menos produção, elas têm que andar de mão dada, ou na sua opinião, portanto, há uma que, enfim, tem que avançar e tem que avançar com todos os problemas ambientais que também os relatórios dos ambientalistas nos vêm a relatar relativamente à cultura intensiva. Bom, eu acho que fazem falta os dois. Acho que produzem azeites diferentes, produzem espaços, territórios, formas de ocupação do solo diferentes e fazem falta os dois. A valorização do azeite de cultura extensiva pode ter formas de certificação, formas de promoção que permitam, que se calhar, por serem obviamente culturas que são mais caras de produzir, têm que ser vendidas por um valor superior para serem rentáveis, porque senão vão ser substituídas por outra cultura, porque ninguém investe num negócio para perder dinheiro, seja agrícola, seja o que for. E, portanto, todos esses sistemas fazem obviamente falta. Para se produzir grandes quantidades, os sistemas hoje em dia intensivos têm procurado eles próprios formas de produção menos poluentes, menos ecologicamente mais sustentáveis. Eu estou em crer que os agricultores não tenham interesse em estragar o território, em estragar o seu solo. Portanto, as soluções têm que ser encontradas. Já há muita investigação em biofertilizantes, em formas de nutrição, por exemplo, e de controle de pragas. Têm sido retirados imensos fitofármacos que se sabiam nocivos e que houve investigação nesse sentido, e os agricultores, de uma maneira geral, cumprem. É evidente que haverá sempre pessoas à margem da lei, como em todas as atividades, e Portugal tem bastantes atividades em que os fora da lei têm vindo para a praça pública e, portanto, há sempre foras da lei em todas as atividades. Mas não é a maioria e é pena que a maioria seja olhada pela pequena parte que não faz bem. Perante esta realidade, portanto, desta cultura intensiva e dos benefícios retirados daí também por parte de quem investe, ou seja, por parte dos empresários, a cultura tradicional, quando diz que elas de facto devem andar lado a lado e também devem ser apoiadas, sabemos que, enfim, não tem uma produção, cá está, tão intensa, e tem uma produção menor. Como é que isto, em termos do governo, como é que isto aqui, em termos
na sua opinião, poderá haver, enfim, apoios diversificados para cada uma das culturas? Poderá haver apoios, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista do apoio na comercialização de um produto que pode ter outro tipo de valorização, com uma certificação ambiental distinta, não é? Portanto, hoje em dia há pessoas que compram apenas biológico, não é? E nós sabemos que o biológico é normalmente mais caro do que o não biológico, mas há um mercado para isso. Portanto, é preciso trabalhar esses mercados, certificar os produtos, como se faz com a floresta, como se faz com o peixe, como se faz com tantas outras indústrias. Portanto, certificar os produtos, valorizar, em vez de combater, em vez de promover este ódio, este discurso de ódio e de medo que nós temos vivido nos últimos anos, até diria muito antes da pandemia, esta diabolização da atividade agrícola e de muitas outras que são lucrativas, que são produtivas, como seja o caso, por exemplo, das indústrias extrativas. Nós estamos a falar de valores muito elevados. Eu penso que o Distrito de Évora não pode dizer que não quer. O Distrito de Évora, neste caso, a produção de azeite até é maior em Beja do que em Évora, mas os números que eu vi hoje no Expresso, 700 milhões, quer dizer, não é um valor que se possa dizer que não é interessante, como as pedreiras, os números que eu tenho, há 2 pedreiras que vendem 600 milhões. Quer dizer, nós não podemos não ter indústria, porque realmente tudo tem uma pegada, não é? Todas as nossas atividades têm uma pegada e, portanto, nós temos é que tentar encontrar formas de as reduzir e de tornar os sistemas mais eficientes. E a eficiência passa, muitas vezes, também por o próprio Estado ser eficiente. As perdas de água, por exemplo, são responsabilidade do Estado. As perdas de água na distribuição não são os agricultores que as fazem. Perde-se 30% a 40% da água captada na distribuição. Portanto, isto é uma responsabilidade do Estado. O Estado não pode atirar para cima dos agricultores o desperdício da água, porque não é ali que acontece. É muitas vezes na própria distribuição de sistemas que são antigos, que precisam de obras, que precisam de reformulações e que não estão a ser feitas, porque os investimentos vão para o outro lado. Nós temos um problema, nós não temos... Eu não sei se nós temos falta de dinheiro, porque eu vejo o relatório que saiu há relativamente pouco tempo da União Europeia da corrupção, e são 18 mil milhões. Se nós pensarmos que a saúde gasta 16,1 mil milhões, nós temos em corrupção perdas superiores àquilo que nós gastamos no Serviço Nacional de Saúde. Isto significa, para quem me está a ouvir, 1.763 euros a cada português. Numa família de um pai, uma mãe e 2 filhos, são 7.200 euros por ano. Portanto, não me digam que não há dinheiro, porque o dinheiro existe. Ele está mal distribuído, mal gasto, mal gerido e, portanto, esta ineficiência que os sucessivos governos têm tido, não têm sido capazes de dar resposta às necessidades de desenvolvimento, não são capazes de encontrar pontos de convergência, combatem por dogma toda e qualquer ideia que venha de alguém de outra área, do outro lado da bancada, e esta forma de se posicionarem tem sido muitíssimo penosa para os portugueses, para nós todos, e é urgente que mude, e eu penso que os jovens vão fazê-lo. Vamos então remontar novamente ao nosso distrito, portanto ao distrito de Beja, de Évora, peço desculpa, isto é assim, trabalharmos os outros distritos ainda bem, mas há sempre aqui peço imensa desculpa pelo lapso, mas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, portanto à saúde dos portugueses, dos alentejanos neste distrito. Sabemos que está em construção, portanto, o novo Hospital Central do Alentejo, na sua opinião, enfim, quais são os benefícios e se só a construção desse hospital chega, portanto, para dar resposta, e estamos a falar num distrito com imensas zonas rurais que muitas vezes têm alguma dificuldade. Bom, dará com certeza para dar melhor resposta do que aquela que está a ser dada neste momento, não é? Que é a diminuição das listas de espera
que tem que ser rapidamente resolvida, porque foi muitíssimo agravada com esta pandemia, mas o Hospital Central, obviamente, que não vai ao encontro das populações fora de Évora, não é? E este território é, de facto, muito vasto. O distrito de Évora tem 14 municípios, portanto, nós aqui em Vila Viçosa estamos bastante longe de um hospital, como, por exemplo, a Costa está muito longe do Hospital de Beja ou de Évora, e, portanto, é realmente tem que se ir ao encontro das pessoas. E há várias maneiras de resolver essa questão. Obviamente que deve haver uma medicina preventiva, que é uma coisa que também não está a ser feita, que devia ser feita nas unidades de saúde familiar, deveria ser feita com uma medicina de proximidade. Temos uma população muito envelhecida e que, portanto, precisa claramente de maior apoio do que se fosse uma população muito jovem e, portanto, devia haver da parte do Ministério da Saúde uma tentativa de aproximar a medicina das pessoas. Temos a telemedicina, temos hoje em dia outros canais de possibilidades de levar a medicina, mas depois há certo tipo de diagnósticos e certo tipo de tratamentos que têm que ser feitos em meio hospitalar e, portanto, as pessoas têm mesmo que ir. É necessário, se calhar também, e é a proposta da Iniciativa Liberal, que as pessoas possam aceder a qualquer hospital público, privado, e, portanto, escolham livremente o seu médico, o seu corpo clínico, num modelo semelhante ao que já existe para a administração pública, que é a ADSE, e, portanto, é realmente preciso pôr dinheiro, né, pôr verbas na saúde, mas não há razão nenhuma para que as pessoas tenham de escolher apenas o público ou ter que ter seguros de saúde para aceder ao privado, que obviamente não chegam à maior parte da população. Portanto, esta é a nossa proposta, de facto, é que haja acesso universal aos cuidados de saúde no público e no privado e que haja, obviamente, valorização dos médicos, valorização dos enfermeiros, de todas as pessoas que trabalham na área da saúde, que têm sido muitíssimo maltratadas e que não têm motivação e, portanto, repor a motivação faz parte de um todo de valorização realmente dos indivíduos, como em todas as áreas, e de facto esta valorização desapareceu nos últimos anos. Muitas vezes a grande dificuldade também de dar resposta a este serviço de saúde, neste e noutros distritos do nosso Alentejo, de facto também tem sido a dificuldade de fixar clínicos aqui no Alentejo. Qual era a solução que a Iniciativa Liberal tinha para, enfim, conseguir que os médicos, os clínicos se fixem aqui no interior? O interior agora hoje é já muito relativo, eu gosto muito da palavra interior, porque se considerarmos que estamos a provavelmente 2 horas, e é porque estamos em Vila Viçosa, não é de Lisboa, as distâncias hoje diríamos mesmo que já não são aquilo que é. Nós temos já, há pessoas que trabalham em Vila Viçosa que eu conheço e que moram em Lisboa. Portanto, e quase que dia sim, dia não, todos os dias, vão para a sua casa e têm que os seus empregos. E eu conheço pessoas destas, portanto, as distâncias hoje e o interior já é um bocadinho relativo. Não é? É relativo. Sim. Bom, os jovens médicos, os internos, vêm cheios de vontade. Qualquer um de nós, quando acaba a faculdade, está com uma vontade de mudar o mundo imensa e de aprender e sentir-se útil. Eu acho que, no princípio, nos nossos tempos 20 anos, todos queremos mudar o mundo, não é? E, portanto, eles vêm, de facto, com esse potencial que rapidamente lhes é tirado, com os meios que encontram, com o abuso que é feito sobre a sua capacidade de trabalho, que pauta toda a obra, portanto, são usados nas urgências, não estão na formação que deveriam estar, eles deviam estar ali naquele período a ser formados para fazerem as suas especialidades e servirem a população nessa especialidade que escolheram e para a qual têm vocação, e não é isso que acontece, eles acabam por ser usados em muitas outras áreas que não são aquela que eles queriam aprender e que eles onde eles queriam progredir, e isso é muito desmotivador. Quando eles conseguem ir para um outro hospital privado ou para o estrangeiro, é o que fazem, porque ninguém quer ficar de pernas cortadas no princípio de uma carreira. Uma carreira de médica é uma carreira muito exigente, de constante valorização, de constante formação, e, portanto, se encontram essa possibilidade noutro lugar, é o que eles têm que fazer, eles não podem ficar estagnados. E acha que é isso que acontece, portanto,
no nosso distrito, no Alentejo também. Acho que é muito mais isso do que propriamente o valor que lhes é pago. Acho que num princípio de carreira é muito mais a desmotivação pela falta de condições, pela falta de dignidade com que são tratados, do que propriamente pelo valor que lhes é pago. É claro que numa fase um bocadinho mais avançada isso é com certeza também um fator. As pessoas precisam de ser remuneradas pelo seu mérito, pela sua capacidade de produzir e é óbvio que rapidamente isso se torna também uma questão, mas não é o principal motivo à partida. É de facto a desmotivação que acontece com os médicos e que acontece com muitas outras áreas da nossa atividade económica, em que as pessoas de facto desmoralizam, e mesmo na administração pública as pessoas desmotivam com a forma como são geridas, com o desperdício, com uma série com o nepotismo, com a falta de transparência, com toda esta forma de funcionar que estes últimos 48 anos de governos praticamente de esquerda nos deixaram neste pântano, não é? Eu acho que as pessoas estão realmente desmotivadas e precisar de ser valorizadas e de progredirem. As pessoas têm vontade, nós somos capazes, nós damos provas disso quando é necessário e somos constantemente maltratados, não é? Portanto, isso é uma coisa que a EL tem como grande objetivo a valorização individual. Nós só podemos ser bons trabalhadores, bons cidadãos, cumpridores, respeitadores, se nós individualmente estivermos valorizados e estivermos felizes com a nossa prestação, com a maneira como somos vistos pela sociedade, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e, portanto, isto é de facto um problema que temos rapidamente de combater, esta percepção negativa que temos da sociedade. Arquiteta Maria João, relativamente ao fixarmos tecido empresarial do nosso Alentejo, ou a falta dele, isto tem a ver com uma questão também de mobilidade, de acesso. Há pouco dizíamos que o interior já está desfasado, portanto já não nos assumimos como pessoas a residir no interior, porque se esbateu até por algumas das acessibilidades, nomeadamente a nível de autoestradas, agora também com a ferrovia, que parece que está aí a querer despertar, mas a questão também da facilitação fiscal, portanto, nomeadamente na diminuição da taxa do IRC, portanto, está sucessivamente a ser colocada em cima da mesa como uma forma de atrair as pessoas para este território do Alentejo. Acha que pode ajudar a questão da diminuição das taxas, as empresas, pode facilitar de alguma forma, e depois o que é que falta para atrair empresas para aqui? Bom, a questão fiscal é obviamente uma questão importantíssima, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal tem uma proposta de uma taxa de 12,5%, se não estou em erro, até aos 250 mil euros, isto para atrair pequenas e médias empresas. E, portanto, isto é uma medida muito concreta, que está numerada, tem valores atribuídos. Portanto, nós sabemos que esta medida pode funcionar na atração de pequenas e médias empresas. Depois, a fixação também passa pelo processo de licenciamento das atividades, que normalmente são muitíssimo morosas. Há muitas empresas que gostariam de se fixar e que esbarram num processo de licenciamento perfeitamente kafkiano e desistem. Portanto, essa é outra das questões que, de facto, esta burocracia, esta quantidade de regulamentos, muitas vezes incompreensíveis, em que as pessoas têm que cumprir para exercer as suas atividades económicas, as pessoas desmotivam e desistem. Eu conheço inúmeros casos de jovens que tentaram abrir negócios, às vezes até coisas simples, uma destilaria numa zona onde nós precisamos de pequenas indústrias, até às vezes indústrias familiares que produzem produtos de forma artesanal, mas com muito interesse para o desenvolvimento local e esbarram numa burocracia que é de facto é incontornável e as pessoas acabam por desistir e por ir
voltar para as cidades ou aceitar empregos nos quais não estão minimamente felizes. E eu penso que este desburocratizar é absolutamente essencial, isto é transversal a todas as atividades, à agricultura, às florestas, toda e qualquer atividade, tudo o que mexa tem um caminho, um calvário de licenças para tratar absolutamente desmotivador. E isso faz com que as empresas tenham muita dificuldade. O processo fica também muito caro, porque esta burocracia faz com que os processos fiquem muito caros. Se arrastem e fiquem caros. E, portanto, aqui, por exemplo, as pedreiras têm o licenciamento das pedreiras hoje em dia, qualquer coisa absolutamente. Apetece perguntar se alguém está disposto e se tem meios para licenciamentos com as novas leis. Com as novas leis. Anteriores às novas, portanto sim, já eram de há muitos anos e que, enfim, foram ou não cumpridas ao ponto. Sim, mas é o 8 e 80 falar, houve aqui um 8 e 80. Iremos depois falar nesta questão das pedreiras. Há uma questão que é transversal e tem sido a todos os candidatos dos 3 distritos que têm passado aqui por esta vossa casa, que eu tenho que colocar. Portanto, há pouco falávamos de medidas, inclusive, pronto, que o seu partido, que representa a Iniciativa Liberal, tem de facto na questão de fixar empresas no Alentejo, no distrito, falamos no distrito de Évora. A verdade é que nós temos neste momento um novo paradigma de necessidades, mudou, ou seja, Portugal tem uma taxa de 6,1% de desemprego, que é uma taxa considerada baixa. Não sei se por isso, mas a verdade é que nós hoje deparamos aqui no nosso Alentejo e as empresas com dificuldades na mão de obra, nomeadamente na mão de obra qualificada. A Iniciativa Liberal tem propostas que possam ajudar, enfim, a inverter esta situação. Quais são as soluções? E estamos a falar de uma solução não a curto ou a longo prazo, mas a breve, para já. Portanto, neste momento, as maiores dificuldades que as empresas estão a encontrar, quer naquelas que já cá estão fixadas, e falamos de algumas delas em Évora, quer naquelas que se querem instalar, nas dificuldades que têm em ter pessoas, de facto, para umas áreas, obviamente, não será necessária a mão de obra qualificada, para outras sim, ou quase para todas elas transversais, tem que haver estas duas vertentes. Eu penso que há uma grande apetência por uma vida mais calma, sobretudo desde a pandemia, vê-se que há, de facto, uma vontade de uma vida mais... viver em espaços, em cidades mais pequenas, os jovens já não têm necessariamente que viver realmente em Lisboa e no Porto, já têm uma vontade de sair. É claro que é mais divertido um sítio onde haja muita gente, não é? Onde haja massa crítica, onde as pessoas se consigam reunir, onde possa haver as diversões, haver os equipamentos, ver tudo aquilo que os jovens procuram. E, portanto, há cidades que, de facto, por exemplo, Braga é uma cidade muitíssimo jovem, que também cresceu com as empresas, não é? E que as pessoas foram fixando e hoje em dia tem todos os serviços, todas as atividades que os jovens procuram. Portanto, uma coisa vem com a outra. Primeiro tem que se criar emprego e depois tem que se atrair os jovens, que se atraem com bons ordenados e com bons apoios de creches, do hospital a funcionar, de transportes e de mobilidade mesmo dentro do próprio distrito, entre concelhos. Tem que haver mobilidade. Nós hoje em dia temos mobilidade elétrica, portanto é muito mais barato, não temos o gasóleo e o custo de gasóleo e de gasolina, portanto é mais fácil haver deslocações, portanto nós podemos evoluir noutros sentidos, não é? E eu penso que os jovens vão necessariamente procurar soluções, eu acho que é fácil atraí-los, porque neste momento eles estão tão mal pagos e com tantas dificuldades nos grandes centros,
que não vai ser difícil agora. Tem que se construir, por exemplo, habitação. Não é com certeza com os licenciamentos a demorarem 2, 3, 4, 5 anos que se consegue. Não é com certeza com um IVA de 23% sobre a construção, porque se pensarmos bem, os impostos que são postos sobre a construção aumentam muitíssimo o preço das casas. Portanto, nós não podemos dizer só que temos que fazer casas mais baratas. E uma das vias é a redução do IVA, por exemplo, é a redução dos tempos de licenciamento, é a redução da burocracia que é exigida, é um bom controle da qualidade da habitação, porque a habitação gasta recursos, usa recursos finitos e, portanto, nós temos que ser ponderados na utilização de recursos e, portanto, aí sim temos que ser eficientes, temos que construir com tecnologias e com sistemas de facto ambientalmente sustentáveis e é aí que o Estado tem que regular. É uma mudança de política que vai demorar algum tempo. Eu falo para já porque é uma situação que neste momento estamos a viver, é real. Portanto, nós inclusive em mundo rural, que tem trabalhos mais sazonais, eles neste momento não estão a conseguir captar pessoas para fazer, enfim, a apanha dos diversos produtos que o mundo rural oferece. E conseguem construir? A minha pergunta é possível num prazo razoável, edificar o que quer que seja para albergar trabalhadores sazonais? É possível fazer habitação para os estudantes? Eu estudei em Évora há 30 anos e o problema está lá há 30 anos, de residências para os estudantes. Portanto, quer dizer... Nesta questão da mão de obra, a imigração, portanto, para a iniciativa liberal não é solução para já? A mão de obra imigrante, claro que é uma solução, aliás é a única, para a quantidade de pessoas que é necessária, nós não temos em Portugal. Nós temos mesmo que acolher os imigrantes. E estes trabalhos são sazonais, portanto, se houver trabalhos em que eles se possam fixar, é ótimo integrar e claro que é isso mesmo que tem que ser feito. Agora, se o trabalho é sazonal, não há nenhum patrão que possa ficar, não há uma quinta ou uma propriedade que possa ficar com os trabalhadores o ano inteiro para trabalharem um mês. E, portanto, esta rotação de trabalhadores tem que ser feita com formas de os albergar nesse período em que eles ali estão, ou albergar Eu não tenho uma medida, não vou desenhá-la aqui neste momento, mas há de haver formas de encontrar entre diversos proprietários, com as câmaras, com associações de agricultores, encontrar soluções de os albergar com dignidade e depois de os pôr a trabalhar nos sítios onde eles fazem falta. Não têm que ficar necessariamente nestas condições indignas em que têm ficado, mas são pessoas com imenso valor, com imensa coragem, emigrar é duríssimo e são pessoas, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de qualquer ser humano, com imenso valor. É muito duro vir de um país onde eles não falam a nossa língua, não conhecem a nossa cultura, não conhecem os nossos cheiros, os nossos alimentos e estão longíssimo de casa, das famílias, dos amigos. É muito duro. Portanto, a Iniciativa Liberal tem algum formato para acolher essas pessoas? Portanto, elas devem vir na medida das necessidades e nas várias áreas que são necessárias ou simplesmente acolhermos as comunidades de forma indiferenciada? Portanto, sejam elas, enfim, as competências que tenham ou não e as capacidades para determinados trabalhos. Eu penso que é possível haver regulação do trabalho e da contratação para que isto aconteça. Eu não tenho uma medida desenhada, eu não sei exatamente, mas há de haver uma forma de... Os agricultores sabem mais ou menos as necessidades que vão ter de mão de obra. Portanto, esta forma de virem à procura pode ser prevista, não é? Pode ser pedida. Nós temos canais, temos embaixadas, temos formas de procurar soluções noutros trabalhadores. Nós temos áreas, por exemplo, a restauração tem importado, tem tido uma grande dificuldade. Tem tido muita dificuldade, mas tem, por exemplo, muitos brasileiros que têm vindo trabalhar na hotelaria e isso tem sido possível trazê-los em condições de dignidade e, portanto, eu penso que nas outras áreas esse esforço também tem que ser feito. Não há uma varinha mágica, não é com certeza amanhã, mas tem que ser feito, as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Eu penso que hoje em dia
todos estamos muito mais alertas dessa situação e, portanto, isso é ótimo, não é? Porque foi falado e é daí que vai nascer a solução, como é óbvio. Arquiteta Maria João, a conversa é como as cerejas, foi uma conversa interessantíssima, mas temos mesmo que terminar, estamos mesmo em cima do nosso tempo, já mesmo do tempo limite. Deixava-lhe os microfones abertos também para alguma coisa que considerasse que para o distrito de Évora, pelo qual se candidata às próximas legislativas de 30 de janeiro pela Iniciativa Liberal, enfim, aqui há algum apelo, certamente. O apelo é sobre... Ainda não estamos em campanha, mas, não. Enfim, alguma questão que gostaria de ver abordada, portanto, e que não tivesse sido? Uma questão que me preocupa muitíssimo é a abstenção. A abstenção é realmente um problema. Vota muito pouca gente e tem que votar muito mais. E os jovens têm que ir votar e tomar conta do seu futuro. A Iniciativa Liberal pode ser solução, portanto, nestas legislativas? Tem que ser solução. Eu estou absolutamente convicta de que vão votar em mim. Não tenho qualquer dúvida.